momentos na história em que o céu deixa de ser apenas cenário e se transforma em palco de mistérios que desafiam nossa compreensão. Um desses momentos aconteceu quando um visitante distante cruzou os limites do nosso sistema solar e despertou a atenção de todos os telescópios da Terra. Seu nome: 3i Atlas, um objeto interestelar que parece carregar respostas e, ao mesmo tempo, criar novas perguntas sobre o que existe, além do nosso pequeno mundo azul. Tudo começou com um simples registro em março de 2020. O telescópio Atlas, no Havaí, captou um ponto luminoso que se movia de forma incomum. Astrônomos acostumados a ver cometas, asteroides e detritos espaciais notaram algo diferente naquele brilho. O movimento não correspondia a nada conhecido. A trajetória era muito mais veloz e inclinada do que qualquer corpo do sistema solar. Assim nasceu o mistério de 3i Atlas, o terceiro objeto interestelar já identificado pelo homem. Mas o que significa interestelar? É um termo usado para descrever algo que vem de fora do nosso sistema solar, viajando por distâncias tão imensas que a mente humana mal consegue imaginar. Antes dele, apenas 2 visitantes assim haviam sido confirmados. O primeiro foi o famoso Oumuamua, descoberto em 2017, e o segundo foi o cometa Borisov, em 2019. 3 viajantes de origens desconhecidas, cruzando o vazio entre as estrelas e deixando rastros de perguntas por onde passam, despertando curiosidade imediata, porque parecia reunir características tanto de um cometa quanto de um asteroide, mas não se encaixava perfeitamente em nenhuma das categorias. Quando os cientistas analisaram sua velocidade e trajetória, perceberam que ele vinha de muito longe, provavelmente de uma outra estrela. A forma como refletia a luz do Sol sugeria que sua superfície continha gelo e poeira, mas o brilho era instável, quase pulsante. O que poderia causar essa variação? Curiosidade número 1. Alguns astrônomos sugeriram que 3i Atlas pode ter se fragmentado antes mesmo de chegar ao ponto mais próximo do Sol, liberando pedaços no espaço. Isso indicaria que ele era mais frágil do que parecia. Mas o que poderia destruir um objeto que viajou bilhões de quilômetros no espaço profundo? Será que foi o calor do Sol ou algo mais misterioso? Quando a trajetória foi calculada com precisão, descobriu-se que o cometa estava apenas de passagem. Ele não seria capturado pela gravidade do Sol. Entraria, passaria rapidamente e sumiria para sempre, voltando ao vazio interestelar. Imagine o sentimento dos astrônomos ao perceber que tinham apenas algumas semanas para estudar algo que vinha de outro sistema estelar e jamais voltaria. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Durante as observações, o 3i Atlas surpreendeu ainda mais. Sua velocidade era tão alta que parecia desafiar os limites da física orbital comum. Estimativas mostraram que ele se aproximava a mais de 60 km por segundo, uma velocidade que o tornava um dos corpos mais rápidos já observados. Isso fez muitos se perguntarem: o que impulsiona um objeto assim a tamanha velocidade? Teria sido expulso violentamente do sistema de origem por alguma catástrofe cósmica? Curiosidade número 2. Há quem levante a hipótese de que esses objetos interestelares sejam os restos de planetas destruídos em outros sistemas. Fragmentos arrancados de mundos que talvez já abrigaram oceanos, atmosferas e até vida. E se 3i Atlas for um mensageiro de um planeta que já não existe mais, o que isso nos diria sobre a fragilidade do nosso próprio mundo? As tentativas de observar mais detalhes foram dificultadas porque o objeto se desintegrou rapidamente. Telescópios registraram que seu brilho desaparecia mais rápido do que o esperado, sugerindo que ele se desfez em pedaços. Assim, 3i Atlas deixou o céu tão misteriosamente quanto entrou. Restaram apenas alguns dados,
imagens distantes e um rastro de dúvidas que continua intrigando a comunidade científica. Mesmo assim, o pouco que foi coletado é precioso. Com base em sua trajetória, os cientistas calcularam que ele veio de uma região próxima à constelação de Ursa Maior. Isso significa que 3 Atlas percorreu, provavelmente, dezenas de trilhões de quilômetros antes de cruzar o nosso caminho. É quase impossível imaginar essa distância. Se viajássemos a bordo de uma nave espacial moderna, levaríamos milhões de anos para percorrer o mesmo trajeto. Curiosidade número 3. Apesar de ter se desintegrado, o 3A Atlas ajudou os astrônomos a confirmar que o espaço interestelar é mais ativo do que se imaginava. Estima-se que, neste exato momento, milhares de objetos semelhantes estejam cruzando nossa galáxia. Será que algum deles está vindo em direção à Terra neste instante, sem que saibamos? A história desses visitantes cósmicos muda a forma como enxergamos o universo. Cada um deles traz pistas sobre como os sistemas planetários se formam e se destroem. Ao analisar sua composição, podemos descobrir quais elementos químicos existem em outras regiões da galáxia, o que pode ajudar a entender se a vida poderia surgir em outros lugares. Em outras palavras, cada objeto interestelar é uma cápsula do tempo, um mensageiro silencioso de um mundo distante. O 3 Atlas também inspirou discussões mais ousadas. Alguns cientistas questionaram se seria possível que tais objetos fossem sondas interestelares de civilizações avançadas. Não há provas de nada disso, mas a hipótese sempre desperta fascínio. Afinal, e se realmente estivermos recebendo visitantes artificiais, viajando entre as estrelas há milhões de anos? Essa ideia parece saída de um filme de ficção, mas na ciência, até mesmo as teorias mais ousadas servem para ampliar o olhar humano sobre o desconhecido. Os astrônomos acreditam que nas próximas décadas, novas descobertas desse tipo serão mais comuns. Com telescópios mais potentes, como o Vera Rubin, será possível detectar objetos interestelares com muito mais rapidez e precisão. Isso significa que cada visitante poderá ser estudado antes que desapareça, revelando segredos de mundos que jamais veremos de perto. Mas talvez a maior lição do 3 Atlas seja outra. Ele nos lembra que o universo é imenso, dinâmico e surpreendentemente vivo. Mesmo os espaços aparentemente vazios estão cheios de viajantes silenciosos, cruzando o infinito em rotas imprevisíveis. Cada um deles carrega uma história antiga, escrita em poeira cósmica e gelo primordial. Uma história que começa em um lugar distante, atravessa as fronteiras do tempo e termina em nossos telescópios, iluminando a noite com um breve lampejo de mistério. No fim, o 3 Atlas não nos deu todas as respostas, mas talvez seja exatamente isso o que o torna tão especial. Ele nos lembra que a busca pelo conhecimento não é sobre ter certezas, mas sobre continuar perguntando e, quem sabe, em algum futuro distante, outro viajante interestelar traga mais pistas sobre nossa origem e destino. Até lá, seguimos olhando para o céu, esperando o próximo brilho que venha de outro mundo. Afinal, se o universo é infinito, quantos segredos ainda estão passando diante dos nossos olhos sem que percebamos? Gostou da história? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. E caso queira uma história que ainda não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.